Então, hoje a gente está assistindo da Chloe Zhao, Hamnet, que está concorrendo a 8 Oscars, atriz, direção, lá, 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 lá. E eu queria comentar rapidinho, porque eu não falei, né, do Hamlet no começo, mas eu comentei da metalinguagem do filme de hoje, mas não da própria peça, né? Na peça do Hamlet, o pai do Hamlet é assassinado, né, pelo tio, que casa com a mãe. Aí o Hamlet faz uma peça para denunciar o que aconteceu com o pai dele, para vingar o pai dele, né? E o pai dele pede isso para ele vingar, né? Só que tragédia, todo mundo morre, né? E o Hamlet tá lá. O Hamlet, a gente tem a ideia, né, de que ele é magrelo, preto, aí tem lá ser ou não ser, né? Que ele é um gótico, assim, né? Mas não, ele era um gordo. A mãe dele, uma hora, fala: vai andar, porque você precisa andar um pouco, né? Mas ele era um burguesão, né? Vamos dizer assim. Então é muito legal ver todas as interpretações. Mas o que a gente tinha falado também é que o filme é baseado num livro, né? Da Maggie O'Connor, O'Neill, não sei, tá lá o nome dela, um nome escocês, né? E também num artigo científico sobre o Hamlet, sobre o filho deles, né? Era o nome do filho deles mesmo, né? Então, essa coisa do nome, né? Agnès, Anne e Hamnet, né? Mas uma das coisas fundamentais, e eu não sei se isso no chinês faz diferença, mas no português e nas línguas latinas, ser e estar são duas coisas diferentes. E esse filme, basicamente, ele transforma o ser em estar, porque toda a dor do luto deles é que ele não estava lá. Ela, na grandiosidade dela, de saber que ele estava muito triste de morar naquela cidade, que ele ia acabar atrofiando, que o pai dele era um horror, que ele precisava sair de lá. Enfim, abriu mão da presença dele para ele tentar ser feliz, mas ela não podia acompanhar porque a filha era doente. Outras coisas, talvez ficar perto da floresta, mas depois ela muda para casa que ele consegue para eles, né, em Stafford. Mas ela não vai para Londres com ele, mas é, num gesto de generosidade, grandiosidade, ela consegue fazer com que ele vá correr atrás do destino dele, né, vender luvas aí que vende para o teatro e de repente ele começa a escrever, enfim, e junta, né, a fome com a vontade de comer. Então, e ela não acompanha. Só que depois ela acusa ele: você não estava aqui, você não estava aqui. Então, ser e estar faz diferença no to be or not to be, né? Que é você não, ele não é ser ou não, estar ou não estar, né? E aí toda a interpretação, né? Ela tá lá nessa metalinguagem dela entender a dor dele. Não necessariamente a peça possa fazer realmente, porque você pode pegar em Romeu e Julieta, ou pode pegar até no Lady Macbeth, né? Se ele ficasse um cara ranzinza, né? Ele matou a mulher e o filho no Lady Macbeth, né? Então, tipo, é, é uma forma linda, né, de poder interpretar, dar uma justiça histórica ali para Agnès Hathaway, né, e não Anne Hathaway da agora, né, no filme, no e no livro, né? E aí eu queria só comentar isso, né, que esse ser e estar é uma forma diferente, principalmente para gente que tem essas duas palavras para o to be, né? E para eles é um resgate, né, de um outro sentido, mas para a gente faz muita diferença, né? Para eles é uma palavra só. Então eu vou começar agora a pegar. Quem quiser falar, é só levantar a mão. Meu pai primeiro. E aí depois quem quiser, quem não souber levantar a mão aqui, eu vou tentar ver pelo gesto, beleza? Então pode falar, pai. Só um minutinho que eu tenho que liberar o som de todo mundo. There we go. Aí.
Beleza. Boa noite a todos. Bom, filha, eu realmente, até metade do filme, eu estava decidindo que ia abandonar o filme. Ou coisa chata, ou miséria para todo lado, fome para todo, desgraça para todo lado, e eu morrendo de fome, né? Então eu falei, eu vou largar essa merda aqui, né? Aí eu falei, não, eu segurei um pouco. E realmente saí ganhando. Resumindo, esse filme me assusta em termos de disputa do Oscar. É espetacular. A partir da interpretação, da montagem da peça, onde realmente, né, o personagem, lá, o Shakespeare, consegue colocar, né, o mundo dele para que ela, a mulher e o amor da vida dele, visse o mundo e ela entendesse o mundo dele. E isso acontece de forma maravilhosa, né? Eu achei fantástico. Realmente, pela metade até o fim, né, vale o Oscar. Do começo até a metade não vale merda nenhuma, né? Essa é a minha interpretação, né? Os intérpretes, os artistas, tiveram muito boa interpretação, até as crianças, os jovens, né? A música é extraordinária, né? Muito. Nossa, é incrível, é incrível. E não sabia, não tinha essas informações mais de Shakespeare, porque eu nunca li Shakespeare. Eu li Milton, John Milton, que para mim é o maior poeta inglês, né? Paraíso Perdido, que você me concedeu o livro, né? Me deu o livro, né? Eu li 800 páginas, tem essa desgraça. Eu consegui ler, né? Então, nunca me senti atraído. E eu acho que também não vou voltar para Shakespeare, não, né? Agora, realmente, pelo esse espírito, né, presente no filme, pela força da cultura britânica e por se identificar um pouco com a cultura americana, eu tenho medo desse filme. Ele ganha algum tijolo, ele ganha. Ou algum Nobel aí da tela, ele vai ganhar, né? Alô, obrigado. Obrigada a você, paizão. Que legal. Então agora é a Beth. Quem quiser falar, é só levantar a mão. Pode falar, Beth. Depois a Ana. Bom, boa noite. Tô super suspeito para falar sobre o filme, né? Porque sou tão envolvida na literatura inglesa. Então, eu achei bonito. Agora, você falou a Mary Hathaway, ela trabalhou, foi a principal? A Anne Anne Hathaway. Hathaway, não a atriz, né? É o nome da esposa do Shakespeare. E aí, nesse Tá. filme, no livro, né? Eles colocam Agnes, né? Agnes Hathaway, que uma variação do nome, né? Assim como Hamlet e Hamlet também são variações, né? Então, ela poderia se chamar Agnes e não Anne, né? Como ficou para a história. Aí Ah, por tá. isso, No filme né? ela Que é a chama escolha Agnes, né? delas. No filme é Agnes, né? Isso. Uhum. Então, e o nome do filho ficou Hamnet, nome do filho. Isso. É. E aquela morte do filho que eu não entendi muito bem, porque ele estava bem e foi dormir junto lá da irmã, depois ficou mal. O que que foi? Ele pegou a febre? Não, ele fez uma magia, né? Ele trocou de lugar com a irmã e morreu no lugar dela. Porque, em Ah, princípio, a mãe vem de uma dinastia, vamos dizer assim, né? De mulheres que tinham poderes, né? Tanto que quando ela tem os dois, né? A criança, a mais nova, Judith, que estava morta, né? Ela falou: não, ela não vai morrer. E ela fala assim: eu posso ir na sua igreja, mas eu não vou falar uma palavra. Ou seja, ela tem outra mística, né? Ela tem outros poderes, né? E aí então ela conseguiu dar a vida para a filha, só que ela não conseguiu manter. E aí a vida inteira ela ficou tentando manter a vida da filha e aí depois o filho na hora ali do leito de morte fala, ele troca de lugar, né? ah, Meio que tá. seguindo o que o pai dele falou, eu vou ser corajoso, eu vou ser corajoso, É. mas enfim, essa coisa mística, né, dele enganar a morte, né? Porque eles brincavam disso,
na infância, né? De um tomar o lugar do outro, porque eles eram gêmeos, né? E aí então lembra uma Uhum. hora que o pai chega e aí eles fingem que ele é menino e ela é menina, eles trocam de roupa, enfim. Aí é Ah, tá. nesse E tem uma hora que ela fala, o Will é o protagonista, que é o William William Shakespeare. Shakespeare. Isso. Ah, tá. O protagonista. Bom, tudo bem. Tá, obrigada. Mas gostei bastante. Obrigada. Beleza, obrigada, Beth. Agora é a Marta. Eu vou só minimizar aqui para ver quem mais quer falar depois da a Ana. Ah, não, então desculpa, agora é a Ana, depois é a Marta. E quem quiser falar, é só levantar a mão. Fernanda, beleza, pode falar, Ana. Ou você tem que liberar seu som. Ixi, acho que. Opa, vai ali onde fala Wi-Fi, vai ali no microfoninho embaixo à esquerda. Opa, consegui. Tá me Isso, ouvindo? Ê! estamos. Então, eu tô completamente abalada aqui. Nossa, que filme! Que filme, que filme. Me pegou desde o começo essa coisa da linhagem dela, né? Da ancestralidade, de mexer com as ervas, isso me pegou bastante. E essa coisa da caverna foi muito significativa, né? O lance da caverna que ele levou, inclusive, para a peça. E eu achei interessante que o seu pai falou que é o momento em que o único momento em que eles realmente conversam. No entanto, sem se falar, é na peça que fica tudo, né? Tudo ok, teoricamente. Eu achei isso muito legal. É um concorrente fortíssimo. Agora eu tô preocupada de verdade, porque que filme! A música me matou. Tô aqui ainda hiperventilando, entendeu? Muito, muito, muito legal. E outra coisa que eu achei bacana é não entrega o nome dele, né? Até mais da metade do filme não fala o nome dele em nenhum momento. Outra coisa, mas não fala o nome dele, mesmo estando na cara, né? Achei muito. Só quando ele chega, nós viemos procurar o William Shakespeare. Mas, claro, idiota, né? Muito legal, gostei, gostei demais, demais mesmo. Maravilha, obrigada, obrigada. Que legal essa sacada da caverna, é verdade. Não é o tempo todo ali, é muito interessante isso, muito. É, E o Falcão, o voo do Falcão sobrevoando a proteção, isso é muito legal também, né? é, Muito, tem muito, como está na moda dizer, tem várias camadas. Tem muito simbolismo forte nisso. Mas qual seria a simbologia da caverna? é a mesma caverna que Ah, ela tinha, que era o lugar sagrado dela. Ele da colocou mãe, ali na peça da também, né? família, né? Ah, tá. Diziam, as pessoas diziam que a mãe dela, a família dela, a mãe dela, as avós, enfim, toda a ascendência dela vivia na mata, escondida na mata, presumo que Hum, na caverna, Isso né? aí. Que era o refúgio dela, né? Toda hora aparecia. Quando ela vai ter os gêmeos, ela quer fugir para a caverna e a família não é, deixa, mesmo. né? Maravilha, Inclusive, obrigada, desculpa, Ana. só Opa, fazer uma ponderação rápida. Tem uma cena. você vai ser daqui a pouquinho, porque senão a Tá, gente tá, tá, começa tá bom, todo mundo tá. se interromper. Você vai ser daqui a pouquinho, a Marta, depois é você. Guarda aí, obrigada. Pode falar, Marta. Eu nem vi o filme hoje, porque eu já tinha visto. E aí eu cheguei meio tarde, mas aí eu falei, eu tenho que entrar para ver a cena que eu quero ver. A cena que eu queria rever. Nossa, eu liguei na hora exata. Foi muito, muito interessante. Falei, cara, cheguei na cena mais linda. Eu acho assim, o filme.
Eu acho que o filme ele é um filme com cara, cheiro, aspecto, formato de Oscar. Não tem muito para onde correr, sem querer falar mal do filme. Mas assim, ele é um filme muito rebarbativo no sentido da expressividade dos atores, de muita choradeira. As pessoas se debulham de um modo geral. Eu não, porque eu perdi essa capacidade de chorar no cinema há muitos anos, e eu não sei porque eu me emociono, mas eu não choro. Mas eu tenho sobrinhas que saíram destruídas e continuavam chorando, atravessaram a rua, entraram no táxi e não conseguiam parar de chorar. E acho que tem essa coisa da música que é maravilhosa, mas que é feita para você chorar, é para provocar um patos mesmo, uma catarse, e provoca, é Uhum. inegável. Com choro ou sem choro, você vai ter a catarse. Não que isso seja uma coisa ruim em si, mas assim, isso me coloca, quando eu estou vendo, quando eu estava vendo o filme no cinema, na tela grande, porque eu acho que ele é um filme para tela grande, ele é filme para cinema, porque a fotografia é absolutamente maravilhosa, aquelas cenas dela na floresta, aquilo tudo é uma coisa de louco, eu acho. E essa coisa dela ser meio bruxa, meio feiticeira das ervas, aquela ligação que ela tem com a natureza, de parir lá naquele buraco, é muito bonito tudo aquilo, né? É inegável que é muito bonito. Acho que a direção de arte é também espetacular, porque aquela casa, nos mínimos detalhes, aquele teatro, tudo. O filme é muito bom. É um forte concorrente ao Oscar, por isso tudo e muito mais. Agora, assim, o que mais me encantou no filme, eu acho, né? Mas aí é uma opinião minha, de que ela estica um pouquinho algumas coisas que eu diminuiria por causa disso, a morte do filho, é tudo muito, mexe muito com a gente, mas eu acho que vai num certo exagero que ela tem, que é intencional, óbvio, e pode ser até que seja intencional para levar a coisa no sentido das próprias tragédias do Shakespeare, né? Que Uhum. nada é brincadeira, tudo é muito terrível, né? Mas a cena mais linda para mim é realmente quando ela entende assistindo a peça. Eu acho linda aquela cena, porque, primeiro, ele realiza o desejo do filho, que era uma luta em que ele vencesse, e o menino luta e vence, depois morre, mas o menino luta e vence. Ele realiza o desejo do filho e ele elabora o luto dele, né? Como, quer dizer, mesmo que isso não seja verdade, não me importa se é ou não é, essa não é a nossa questão, mas é muito bonito porque eu acho que ali ela entende como é que ele elaborou o luto dele, né? O que que ele fez com aquele sofrimento todo, que ela não sofreu sozinha. Ele sofreu, mas ele é artista, ele sabe fazer isso de outro jeito, né? E aí eu acho que aquela cena em que o público dá a mão pro cara, pro ator, aí eu acho que aí ali foi a única hora que as lágrimas brotaram mesmo, porque aquilo ali é muito bonito, porque aí eu acho que vem o que é muito importante para a gente, né? O que, que a arte é na vida da gente, é a elaboração do luto, é ajudar a resolver as questões da gente, é se ver nas situações, é antecipar coisas que a gente não viveu, é viver coisas que a gente não viveu e nunca vai viver, se Deus quiser. Mas, enfim, eu acho aquela cena ali, para mim, é uma declaração de amor à arte, ao teatro, né? Acho aquilo é muito maravilhoso. Agora, é um fortíssimo concorrente ao Oscar. E ela é espetacular, né? Ela é espetacular. Que cena você queria ver, Marta? É verdade. Obrigada, obrigada, Marta. A cena final Beth, do vou pedir teatro, para Beth. você se inscrever de novo. Agora é a Fernanda. Fernanda, uma alegria e uma honra ter você aqui com a gente. Você guardou a sua pergunta, seu comentário, mas agora é a sua vez de É. falar. Aí depois é a Não, Paula, depois a Vera, depois eu, e aí quem quiser falar, é só levantar a mão. não, eu queria pedir desculpa de me intrometer naquela hora que foi falado da questão da caverna. É porque tem uma cena que passa desapercebida, que é o William Shakespeare olhando para o painel, que não tem a porta na entrada da caverna originalmente. E é uma cena aleatória, cena que você não dá nada por ela, e tá o painel assim da peça, e ele tá de costas para a câmera, né, de frente para o painel, e ele fica andando e olhando.
e acontece outra coisa, aquela cena não tem importância nenhuma. E aí, quando vem a peça, tem a caverna. É o que foi falado. Era isso que eu ia falar, que eu, de forma errônea, interrompi aqui e acabei entrando no horário, na hora que não era para entrar. Esse filme está concorrendo a 8 indicações, né? Tem 8 indicações. Chance de ganhar 7, vai. Muito bom, porque é uma coisa. É um filme assim, a cara de Hollywood, é redondo, é tudo que eles querem, tudo que eles gostam. Ele é perfeito, assim, muito, muito impressionante de vários pontos de vista. É um filme perfeito, assim, no sentido da sua intenção, né? É, e assim, o meu comentário é assim, eu não estou ambientada com a literatura do Shakespeare, né? Mas Hamlet, Hamlet, né? A gente faz essa associação, mesmo quem não conhece nada de nada vai fazer essa associação, mesmo sem ter mini spoiler, mesmo sem ter cineclube, debate igual a gente está fazendo, a pessoa vai para o cinema tendo uma noção de que pode ter alguma relação. E o nome do William Uhum. Shakespeare não é revelado até lá na frente. E só que aí, no decorrer da narrativa, que você vai vendo que a vida deles é uma tragédia e que depois a gente descobre que culmina numa peça que é uma tragédia, só que a vida toda é uma tragédia em si, você vai associando e fala assim, caraca, o Shakespeare vai aparecer aí nessa parada, cara. Quem é o menino que vai crescer? Aí quando o menino morre, ele fala assim, e não é ele não. Não é ele não. Quem é o Shakespeare aí na parada? Você fica nessa, né? Assim, até se revelar quem é, e aí desvenda, né? Assim, e aí essa a coisa, a redenção da arte, né? O que é a arte na vida, de justamente o que a Marta falou aqui, né? De elaborar luto, de antecipar situações, de viver situações que a gente não viveu, ou reviver o que a gente já viveu. Enfim, é uma ode à arte esse filme, no fim das contas. É uma grandíssima metalinguagem, assim. Eu acho que esse filme tem muita chance de ganhar tudo, assim. Muita, mas muito forte. Muito forte. Era isso que eu queria falar. Valeu, Fê, brigadão. Não, não tem. Quando tem menos pessoas, é tranquilo a gente. Até só para lembrar uma coisa, mas como tem muita gente, senão o pessoal se inscreve, acaba saindo, porque demora para chegar a vez. Ah, então, só por isso. Mas brigadão, brigadão. Então, agora é a Paula, depois é a Vera. Eu me inscrevi, mas eu vou deixar mais para frente. Aí eu coloquei a Beth que para fazer a pergunta que ela queria, depois a Liliane. Então, quem quiser falar, é só levantar a mão. Paula? Ó, é, é um filme, é arrebatador, né? Eu adorei as falas, Marta, adorei tua fala. Mas eu fiquei muito impressionada com o jogo da cena, é, que é, que ancoram várias situações que são ou quando tem uma morte, quando tem um rompante, ou quando tem uma situação é, que tá para acontecer e tem um jogo de olhar e tem um jogo de do real, do poético, da fantasia e do imaginário. Isso foi uma coisa que filme é, que não é a montagem, é a encenação. A encenação nessas situações, que são várias no filme, são várias, para mim é a inovação do filme, porque tanto a direção de arte quanto a música é um troço, né? A música realmente leva a gente para vários lugares, né? Chacoalha a gente a trilha. Mas esse jogo de cena do olhar entre eles em várias situações, entre os personagens, e coloca a gente divagando entre a realidade e o imaginário da história e dos personagens. Então, isso foi uma coisa
é como se tivesse uma paragem nas cenas. Assim, as cenas, ao invés delas acontecerem em 15 segundos, elas levam 3 minutos por causa dessa troca de olhares. Então, rola um êxtase nessas situações. E aí a gente teria que ver de novo, né, para poder demarcar essas situações. Então, quando a Ana Paula, acho que foi a Ana Paula ou foi Marta que falou assim, de que tem um lugar que estica a cena, nossa, eu acho que é aí que ganha, porque essas cenas elas esticam, elas aumentam. E aí rola uma lente de aumento mesmo, assim, sabe? E aí entra a qualidade dos atores, entra a luz, entra. É isso, assim, a cena ela quintuplica de tamanho. Essas cenas elas ganham 5 vezes. E não são ângulos. É um lugar que a câmera entra, é bizarro. Isso é uma coisa que realmente me marcou, porque é uma linguagem do filme. Isso aí, para mim, está bem marcado na linguagem do diretor e na linguagem do filme. Então, eu destacaria isso com todas essas outras falas maravilhosas que vocês fizeram antes. Beleza, obrigada, Paula, que legal. Então agora é a Vera, depois a Beth, depois a Liliane, e depois a Ana e depois a Magda. Hum. Oi, pessoal. Assim, caramba, amei o filme, realmente amei o filme. Ele, por mim, podia ganhar esse Oscar fácil. É, o Oscar, né, de melhor filme. Agora, eu queria dizer uma coisa. Para mim, o filme, o tempo todo, foi sobre ela. Para mim, o filme foi sobre Com ela. certeza. Enfim, ele entra na relação com ela, quer dizer, assim, é sobre ela. Enfim, como que ela domina a cena. Então, assim, tipo assim, como que ela lidava com toda aquela tragédia mesmo, né? Que a mãe tinha, a mãe passou para ela, quer dizer, ela honrava aquela mãe, mas era uma pessoa totalmente incompreendida. Dizem, quer dizer, Clarice me falou que isso é uma coisa do livro, porque, na verdade, ninguém sabe essa história dela ser bruxa, a mãe ser bruxa, que isso aí não é histórico, não tem importância. Eu acho que o filme é sobre ela, sobre o papel dela ali na tragédia, né? A tragédia que é a vida, né? De tanto que ela sabia tudo, mas ela não pôde evitar a morte do filho. E E que como ele não conseguia lidar, ele não conseguia lidar o tempo todo, havia esse problema, eles se amavam, mas ele não conseguia lidar com, com ela, de verdade, né? Talvez ele achasse que ela era tão poderosa que ela não precisava mesmo dele ali o tempo todo. E ele precisava provar alguma coisa para ele mesmo, para o pai, para a vida, né? Qual era dele. Enfim, e que é isso, que a arte, né? Eu gostei muito do que a Paula falou, que realmente como a encenação, assim, como o filme é teatral e como é isso, né? É a arte tentando dar conta da vida o tempo todo, que não dá, mas pelo menos a arte denuncia, né? Denuncia, faz a denúncia. A história, não, o seu pai como é que é? O tio matou o pai. Né, então, o filme e na arte ele consegue se elabora aquilo, se despedir do filho, que ele não tinha conseguido se despedir. E como que é isso? Que a arte, ela, de certa forma, até cria a vida, né? Ela interpreta e dá um jeito, é a grande magia. A arte é a grande magia, né? Que, assim, traz isso, né? A grande magia é a arte. Agora, aquele teatro, o teatro que ele construiu, era em Londres ou era em Stratford?
Era em Londres. Em É em Londres, Londres. né? Porque o Otávio ficou Aham. falando que era em Stratford. Não era, né? O teatro era em Londres. É que a casa também é visitável, né? A casa também virou museu, aí, então por isso que A também casa tem, era em faz parte. Stratford. É, mas aí não é em Londres a casa, mas o teatro é em Londres, O teatro é em né? Londres. Tá. Não, mas então era isso. Eu adorei o filme, achei lindo. Eu acho que o filme é sobre ela, mais do que Isso. tudo, É, né? E quer dizer, e sobre essa questão da arte, como ela é a grande magia, afinal de contas, né? é verdade. É lindo, achei lindo, lindo. Todo mundo sabe. Obrigada, Vera. Valeu. É, como a Ana falou, é linhagem. Eu falei dinastia, né? Falta da palavra, mas é a linhagem dela, né? Das mulheres da família dela, né? Que é muito legal. Um amigo meu, inglês, ele tá fazendo umas sopas lá de datas, são 8 datas. Mas é uma coisa tão originária, né? Porque ali eles chamam ela de cigana, a sogra, né? Que é a Emily Watson, que é uma Uhum. atriz maravilhosa e É, que fez uma é, cena muito parecida com o que a Buckley fez também num outro filme do Lars von Trier, Ondas do Destino, que é impressionante. Para mim, é a cena mais forte, assim, de mulher chorando, gritando, enfim. E ela é maravilhosa, mas ela fala uma hora assim, cigana, você não vai casar com aquela cigana. Mas, se a gente for pensar, né, dos autóctones, o povo dos lugares, né, os druidas, ou sei lá quem, né, eles eram muito ligados à natureza. Os É, indígenas, né, tudo. do Reino Unido, né, daquela ilha, né, eles eram muito ligados à natureza, às ervas. Tanto que, o que que é o Stonehenge? O que que é aquela coisa toda, né? Que é muito anterior, assim, do que a história do lugar conta, né? Então, é que eles apagaram, né? E é como se fosse assim, apagar é até bom, porque quanto mais ancestral, mais preconceito, né? Vide os Hum. judeus, vide enfim, os árabes, os farsi, persa enfim, ciganos e etc. Mas obrigada, Vera. Então agora é a Beth que queria comentar uma coisa, Liliane, Ana e Magda. Beth? Hum, Ah, Oi. Não, isso. eu perguntei para como é que chama? Para Marta, qual foi a cena que ela estava querendo ver? Só isso. Ah, é. Qual a cena que você queria ver, Marta? Já no teatro? Final, aquela cena da encenação. Ah, Ah, então tá. tudo bem, só isso, Lívia, obrigado. Beleza. Então, Liliane, pode falar. Bom, eu penso muito como muita gente já disse aqui, eu achei interessante. Eu revi o filme, eu vi o filme no cinema e foi um escândalo e desidratei muito no cinema, saí completamente. Foi um impacto há muito tempo. Eu estava conversando com uma pessoa ontem sobre o filme, ela falou: há muito tempo eu não sentia isso num filme, essa pessoa dizendo, eu senti a mesma coisa, assim, desse filme que, né? E aí realmente a gente acaba torcendo, não, ele pode ganhar o Oscar de melhor filme, a gente vai aceitar isso, né? Não tem problema. A última cena é maravilhosa, ela realmente causou em mim um impacto, isso tudo sobre o que a arte representa e como, né, como ele elabora o luto ali pela arte, como o filho se torna presente, como ela entende isso, tudo que a última cena diz, como aquelas mãos todas se estendendo, era o meu sentimento ali que estava na tela também, assim, aquilo representou como eu estava ali junto com todos e todos estão né, há quantos anos, né, João Hamlet, enfim. a- a- o que a Paula disse, o tempo do filme, que eu achei interessante das cenas, era um tempo da emoção, não era o tempo da narrativa, né? Algumas cenas ali se demoram, que é o tempo para a gente sentir aquilo, eu acho, junto com os personagens, né? Achei lindo.
Achei curioso que algumas pessoas disseram que eles só falaram no nome dele no fim. Mas talvez vocês virem o filme de novo, vocês vão ver que na primeira cena que ele olha ela pela janela, o take que é feito dele, do perfil dele, igual ao dos retratos do William Shakespeare. Colocaram a diretora pegou um close dele ali que assim é o que a gente conhece nos retratos, né? Então eu acho que ali era ela dizendo quem ele era, né? Enfim, mas é isso. Eu achei lindo o filme também. Beleza, obrigada, Liliane. Então, agora é a Ana, depois a Magda. A Lana deu boa noite. Ah, queria ouvir a Lana também. Mas pode falar, Ana. Então, nossa, cada hora que alguém fala, você volta tudo, né? Eu não peguei essa coisa da silhueta, não. Realmente é uma coisa quase subliminar, né? E completando aí o que já perdi quem falou o quê, mas outra coisa interessante é que ele era muito oprimido, né? Ele era um cara oprimido, reprimido e quase que anulado pelo pai, pela família, e ele, ela tira ele dessa situação, né? Mas ele, ainda assim, ele entra no mundo dela, é sobre ela realmente, né? Então ele se interessa pelas ervas, né? Ele aceita aquilo tudo, aquela coisa forte dela. Não, ele aceita de boa e apoia e tudo. E o que é interessante, mas nem assim se estabelece um diálogo entre eles, mesmo com a troca forte de olhares e cumplicidade, mas o diálogo realmente falhava. E no fim, nessa coisa arrebatadora, absurda da peça, é o momento em que ele fala para ela tudo o que ele quis falar, o tempo todo, do jeito que ele sabe, do jeito que ele sabia, né? Isso é muito bonito. E outra coisa, falou das mãos, ela é muito angustiante porque ela tinha o dom da cura e ela não salvou o filho, né? Então imagino que essa mulher enlouqueceu, né? Era isso, basicamente. Eu vou ver de Maravilha. novo depois, porque perdi essa coisa da silhueta. Quer dizer, tava na cara o tempo todo e você, né, não percebe. Beleza, obrigada, Ana. Agora é a Magda, depois meu pai. Eu Quem vou falar quiser falar, bem, só levantar a mão. tá? Eu vou falar bem rapidinho por causa do tempo. Para mim é um excelente conto de fadas para adulto. É o imaginário todo dos contos de fada com muito simbolismo. Eu destacaria três cenas. A cena inicial, para mim, quando ela está naquela formação das raízes, que é um ovo, é uma formação oval, e que ela está em posição fetal, Fetal, que aí é depois ela verdade. tem o olhar para o gavião, e aí para mim, tem uma conexão grande que vai dar a entender essa coisa toda da magia. É, o painel, como a Fernanda colocou, ele não tem entrada e ele tem saída, mas para mim não tem entrada de propósito e tem saída porque o que interessa é o que ele traz para fora e não o que ele leva para dentro. Então, para mim, quando a Fernanda chamou a atenção daquele aspecto do painel, para mim me deu mais uma. E a cena final, que é a das mãos, tem, né, eu não sei em tempo de cinema, mas é meio segundo que ela dá uma segurada assim, se ela pega a mão dele, do menino ou não, ela reluta e depois ela pega e no final o olhar dele com o sorriso dela, que aí é que para mim ficou muito, e eu tô como você, Ana, eu vou ver o filme de novo porque eu acho que ele tem simbolismos demais. Eu não tinha visto o filme, não li nada sobre o filme, porque eu queria ter o impacto de ver primeiro,
e acho que merece realmente ver de novo, só para puxar esses simbolismos todos que eles me trouxeram. E boa noite para vocês todos, que eu vou ter que, infelizmente, sair. Tá bom? Beleza, obrigada, Magda. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Pai, Boa noite. pode falar. Bom, realmente é impressionante que nós estamos falando do século XVII. E aquela multidão toda no teatro passava pela primeira experiência, quase, né, de ver uma peça de teatro. Um dos primeiros teatros, né, realmente completos, verdadeiros, nas Ilhas Britânicas. É aí que está o valor, né, e a criatividade do Shakespeare. Embora suas peças tivessem influência das tragédias gregas, né? Isso não invalida em nada, né? Édipo, Electra, está presente em boas peças de Shakespeare, né? E você não deve esquecer que há 2.300 anos os gregos também já faziam teatro na rua, na praça, né? E sem Uhum. nenhum recurso que o Shakespeare montou, né? Na na sua peça, né? Então, realmente, o que a gente vê, né, é que a arte não tem paradeiro para ela, né? Quer dizer, o que ela tem é um século após o outro, se engrandecendo e ampliando, né? O cinema é hoje o que é, graças ao teatro também, né? Então, realmente, os primeiros filmes que nós vimos foram no teatro, né? As primeiras películas foram as peças de teatro, e assim por diante. Valeu, filha. Valeu, paizão. É o Shakespeare Globe, né, que eles chamam. A Beth levantou a mão. Beth, pode falar. Não, eu não sei, só esclarecimento, que a Magda falou de painel. Que painel que ela está se referindo? O cenário do filme, da peça, quer dizer. Ah, da peça, cenário da peça. Uhum. Tá legal, então. Tá bom, Isso. obrigada. Eu queria só comentar também que o artigo que descobre, que comenta sobre o filho do Hamlet é de 2004. E o livro dessa Meg, eu esqueci o sobrenome dela, é de 2020 e ela escreveu o roteiro junto com a Chloe Zhao, né, com a diretora. Então, um dos prêmios também é de roteiro adaptado, né, não de roteiro original, porque a história é original, né, mas do livro. E aí, a escritora do livro também escreveu, coescreveu, né, junto com a diretora, essa história, né? E aí é bem legal, porque eu vou mandar o link para vocês, e aliás, no dia do Oscar, eu vou mandar uma planilha com todos os filmes do Oscar para vocês poderem baixar, com as legendas, respectivas legendas, animação, tudo. Mas isso não impede a gente de continuar assistindo, pelo menos, alguns documentários, como a Celina também sugeriu, né? E a Jeff Buckley, ela já ganhou Oscar, o rapazinho não concorreu a nada, né? E a gente pode perder para esse, pode perder para o Sinners, mas a gente vai ter o filme estrangeiro, né? Que aí a gente vai concorrer com como é que é o nome? Valor Sentimental, né? Que também é muito lindo, mas eu acho que a gente ganha do Valor Sentimental. Porque o que eles têm ali, falando da dor, do passado, a gente também tem, né? De uma outra forma. O agente secreto dá conta de tudo. O agente secreto tem tudo que todos os outros filmes ali têm, né? Então, não vem. E a gente fala de outra forma, né? De uma forma muito, enfim, específica, regional e universal, né? E aí, então. Tem essa coisa também. Pai, você viu o Agente Secreto ontem? Entrou no Netflix, né? Vi. E deu a impressão que tinham cenas que eu perdi no cinema, né? O som do cinema estava horrível e no Netflix eu captei tudo. Talvez pela minha limitação auditiva, mas foi um ganho, né? Talvez eu vá assistir mais uma terceira vez. Vale a pena. É impressionante. Alguma coisa interessante me chamou a atenção no filme é que
o Wagner Moura, quando ele se apresenta com o filho, ele está com cabelo branco. Esqueceram a maquiagem terrível. Foi um furo incrível. Mandaria embora o maquiador. Como que dá um furo desse, pô? É pai ou é filho? Agora o Espírito Santo. Pô, Um decide filho aí, né? grisalho, né? Como assim? A outra coisa, eu não sei se em 1977, quando o filme começa, ele entra no posto de gasolina e abastece, tem uma propaganda da Baterias Moura. Para mim, Baterias Moura não é dessa época, não, mas é uma coisa mais atual, né? Ele colocou aquilo lá e alguém esqueceu de tirar, que não é da época, de 77. E eu nunca vi tanto carro Volkswagen no filme. Aí realmente foi uma grandeza do filme. Consegui colocar isso na tela, não sei como que ele fez. Se aqueles carros eram de verdade ou se era um truque fotográfico, né? Porque tem vários percursos de tráfego, né? Você só encontra quase Volkswagen ou o Ford, o Corcel, aqueles carrinhos antigos, tal, né, de duas portas. Muito bem elaborado essa questão da antiguidade. Um furo ou outro aqui, né, mas não perde o valor do filme. Vamos ver se na próxima vez eu vejo mais alguma coisa que caiu no chão e ninguém pegou. Mas sabe uma coisa também, pai? A moça que inventou, né, o orelhão era amiga do meu pai, trabalhava com meu pai, né? Meu pai sempre falava Chun-Li. dela. Ela era Chun-Li. coreana, né, pai? Ou É isso. japonesa? Coreana, Chinesa, né? chinesa, chinesa, Chinesa? chinesa. Ah, então. E aí, eu tive um namorado americano que era apaixonado no VW, Brazilian VW, nosso Fusca. Ele achava incrível, porque era do Brasil, né? Nos É, Estados Unidos teve a versão do Beetle, né? Mas era outra coisa, que depois aqui também, enfim, importaram. Mas o Fusca é uma coisa nossa, né? E aí, ele falava que o orelhão era inspirado no Fusca. Eu achava isso tão legal, porque ele via o orelhão, ele era um olhar estrangeiro pra gente, né? Aí ele é, achava, eu falei, não, mas o meu pai era amigo, a moça era asiática, a moça era coreana, na minha cabeça ela era coreana, né? Meu pai foi amigo da moça que inventou, amigo não, trabalhou com ela, né? Então é uma isso. asiática, eu não sei se ela se inspirou no Fusca, não dá pra falar isso, né? Mas é tipo, é o olhar estrangeiro. E com certeza o Wagner colocou isso, né? Essas duas coisas que são É, muito nossas, né? Além de é, Recife, né? Tem isso. muita coisa de Recife específica, ele pegou É, muito do que é nosso. Agora, uma das concordo. coisas mais geniais é aquela coisa: o seu telefone está grampeado, esse telefone é perigoso, me liga de um número mais seguro e desliga. E aí ele. Como é que eu vou ligar para você? Aí começa a musiquinha lá do Nino Rota, né? Enfim, lá da música italiana. E aí mostra ele indo no correio mandando um telegrama de um outro orelhão. Tipo assim, e aí depois o carteiro entregando o telegrama, vários no dedo, porque carteiro É, fazia assim, né? Então, tipo, várias cartas entre os dedos, assim. Então, tipo, são idiosincrasias, né? Assim, coisa que é muito, que parece que foi feito para o filme, mas não, é a gente. E coisas de época, coisas de agora, coisas nossas, né? É muito legal, muito legal. Eu achei assim. Enfim, eu quero assistir de novo. Ontem eu renovei minha assinatura no Netflix para ver de novo, apesar de eu ter um filme. Mas eu também quero ver uma série, é isso, né? Mas é, porque tem que ter, enfim, o máximo de gente vendo que é o primeiro lugar, né? Mas é muito legal. Renata, Posso falar pode também? falar. E depois, Vera ou Vera e Renata, não lembro, não sei quem que levantou a Eu, mão primeiro. para Renata, depois eu Tá falo. bom. A Vera está na frente. Vai, Vera, pode falar. Não, eu só ia fazer assim, uma menção do seguinte, a gente, o teatro, né? Todo mundo diz que o cinema matou o teatro, ou que o teatro perdeu o sentido, mas aí você vê que tanto de filme falando sobre teatro, né? Esse filme fala do teatro, fala de Shakespeare, quer dizer, assim, é uma outra coisa, né? E a maneira de encenar e tudo, como a Paula falou, é teatral pra caramba. Então, o teatro é o teatro. O cinema não pode matar o teatro, nem o teatro matar o cinema. São coisas que se dialogam, né? isso.
É isso aí. É verdade. Isso É, mesmo. falando de teatro, me deu vontade de entender um pensamento, né, na obra do Shakespeare sobre várias questões, sobre o casamento, por exemplo. Eles se apaixonam, casam, aí veem que não é bem assim. E ela também, com ela, a questão da liberdade, ela se mantendo com o coração aberto, né, e Isso. poder, todas as decisões baseadas nessa abertura do coração e a reflexão sobre a morte, né? Como a gente precisa pensar sobre a morte de uma outra perspectiva. Então, eu fiquei curiosa para ler Shakespeare, me deu essa vontade de. Se bem que eu acho que a construção das frases é meio complicada, né? Porque inverte, e aí eu fico meio perdida nessas obras assim mais clássicas, né? Mas é, é isso. Ah, então eu quero dar uma sugestão. Eu Aham. tenho em inglês, se você quiser, quase tudo. Não li Ah, tudo em inglês, eu li algumas coisas. Shakespeare, Hamlet eu li em inglês. Mas e li em português e li também na versão do Milor Fernandes, porque tem a Bárbara Leodora, tem português de Portugal, esse pequenininho que eu botei, de um livrinho pequenininho que eu tenho, eu botei lá no grupo do Cineclube, é porque eu tinha ele à mão, eu não queria perder tempo olhando ali na estante. Mas aham. as traduções do Milor Fernandes são maravilhosas. Ele não traduziu tudo, mas tem até pocketzinho desses que compra em banca, assim, que Ah, as notas de rodapé do Milor Fernandes são assim, a coisa mais genial do mundo, porque ele vai e coloca Copérnico. Ele fala assim que a mulher andando chama atenção, assim como eles achavam que a vela emitia luz, assim como eles achavam que o sol era a Terra era o centro do universo, e aí, tipo assim, ele vai, faz é, sabe assim, tipo uma ideologia para a gente entender um uhum. preconceito, um comentário, né? Por exemplo, o Efigênio no Rei Lear vai falar besta por compulsão celeste, que depois tem essa frase umas 10.000 vezes no filme do Sganzerla, o último que ele fez, O Signo do Caos, que não tem sentido nenhum, mas tá lá, né? Fala besta por compulsão celeste. Aí ele explica que naquela época, não é nem a burguesia, a aristocracia, para bater na igreja, acreditava em astronomia e astrologia, que não tinha uma diferença, né? Então, ele coloca, assim, contextos históricos para a gente entender até as farpinhas, né? Fofoquinha, e nenhum lugar eu li isso. Aí você vai ler em inglês, as notas de rodapé são todas querendo comprovar que a tradução é da tradução e não sei o quê, tudo assim burocrático, muito chato, Aham. né? Então, tipo, traduzir nota de rodapé em inglês é uma chatice. Agora, o Shakespeare deve ter ficado melhor amigo no céu ou no inferno do Melor Fernandes, porque, Camilo. pelo amor de Deus, o Melor Fernandes é maravilhoso. E além dele ser maravilhoso, ele como artista, como É. tradutor do Shakespeare, é uma paixão, assim, incrível. Agora, outra coisa que eu também queria falar é das traduções, aí acabei esquecendo, mas eu vou lembrar. A Paula levantou o dedo. Pode falar, Paula. Você É. tá no mudo. Ah, ok. Vou até pegar uma cachaçinha para brindar com você. Ah, menina, só para me deixar com vontade. É uma cachaçinha aqui com melaço. Vou deixar o povo com água na boca. Gente, Poxa, é assim. Eu acho que tem duas coisas que a gente está falando e tratando aqui que eu acho que são bem importantes. Uma é essa relação que a gente está fazendo de um filme com o outro, que é normal a gente fazer comparação, né? Para a gente torcer pelo Oscar e vencer o Oscar e ver quantos filmes. Bom, o que eu tenho para assim, para contribuir sobre isso é o seguinte: o nosso filme
tem muito mais riqueza, mas tem muito mais meandros e tem muito mais, e tem uma brasilidade que está ali, que é, nesse momento, estamos vivendo sobre um fetiche no Brasil, Tá né? na Então, moda. Hum. o mundo está olhando para todo esse rolê aí que a gente diz que está inventando. E essa linguagem e essa direção de arte do Hamnet é mais que previsível. Então, assim, estamos presos pela imagem, claro, né? Tem uma fotografia linda, tem toda uma outra linguagem dentro desse filme que se traduz, né, esse alargamento, né, esse aumento da cena. Mas o nosso filme é é muito, muito, muito incrível, é muito incrível. Então, é porque a gente também já naturaliza também um pouco, né, essa nossa dose de humor, né, esse PB super colorido. O nosso filme tem uma coisa do cartoon também, que tem uma outra coisa ali dentro, que é o cisma que tem um cartoon dentro do filme. Então, assim, em termos estéticos ali da nossa direção de arte, né? A gente tem muito mais elemento, a gente tem muitas metáforas também, a gente tem metalinguagem, a gente tem tudo isso. Isso era uma coisa que eu queria, né, E para a gente ficar. homenagens também à história do cinema, né? É cinema dentro do cinema, né? É cinema dentro do cinema, que para o Oscar é homenagem em cima de homenagem. Então, assim, teatro dentro do cinema já é uma coisa que já dá. E aí, sobre isso, é teatro sobre o cinema. E sem comparar o teatro com o cinema. O que esse filme faz é exatamente o que o teatro não pode fazer, né? Então, se a gente olha para esse alargamento, né? Para esse momento que eu falei dessa coisa da tomada, né? Da gente poder enxergar a cena não por 15 segundos, mas por 3 minutos. O teatro não vai ter isso, né? A gente não vai ter essa oportunidade de olhar para um ator, olhar para outro ator, olhar para. Não tem esse jogo na cena. Então, ainda é sobre, né, o que o cinema pode fazer que o teatro não vai fazer. E por isso que eu trouxe, na hora que eu falei, esse jogo de cena. Porque é só no cinema que a gente pode ter esse entreolhar entre os personagens, né? Entre os personagens e o que é real e o que não é, e o que é fantasia. Então, eram os dois comentários que eu queria reforçar, porque a gente vai levar esse Oscar em algum negócio, a gente vai ter o nosso. A gente tem nosso Borogodó, poxa! Ah, ô! A Fê se inscreveu também. Posso só comentar uma coisa que eu lembrei? Duas coisas, para o meu pai e para Renata. É, quase todas as peças têm espírito de alguém falando. Então as pessoas não conseguem ver a realidade sem a ajuda dos espíritos. É muito legal. Shakespeare coloca isso como se fosse parte da vida, parte da verdade, né? Não é só você temer a Deus, porque tem isso, a tragédia, ela é uma releitura dos gregos, claro, né? Mas ela tem essa coisa você não teme aos deuses pela sua vida. É como se você tivesse aquela é a sua. A tragédia é isso. Você tem que cumprir aquilo. Aquilo é o seu. É o que te transforma em divino, né? Você tem que. Você não muda, você tem que viver aquilo, né? Então você tem que se mostrar corajoso para viver aquilo que está escrito para você viver. Agora, uma coisa que vai ser muito legal e é uma transculturalidade, um dos diretores mais famosos do Japão é o Kurosawa.
e é um dos menos adorados pelos japoneses na época em que ele começou a ser famoso, que é depois da Segunda Guerra, depois da guerra deles, né, 50, 60, e até os anos 80 ele fez filme, né, Os Sonhos é dos anos 80. É o Kurosawa. Kurosawa, eu acho que foram três peças do Shakespeare e uma do Dostoiévski, duas do Dostoiévski. Ele, não peça, Dostoiévski foi livro mesmo, né? Mas ele é o mais ocidental, que pra galera depois do pós-guerra era uma coisa meio vergonhosa, né? Ter uma coisa tão ocidentalizada. Mas ele fez também com uma forma meio como a nossa de antropofagia, né? Eu vou deglutir a cultura do colonizador e entregar uma coisa melhor ainda para ele, né? Então, a Lady Macbeth é maravilhoso, sabe? Então, tipo, você assistir, só os que têm a obra do Kurosawa tem muito Shakespeare, tem personagens inspirados em tragédias, então é muito legal assim ver ele também dar uma atualizada nisso, porque eles lá têm 3.000 anos de histórias, né? Então, e eles não têm a coisa maniqueísta. Agora, o Shakespeare, se a gente for ver, e esse filme de hoje também não tem essa coisa maniqueísta. Não é o bem e o mal, né? É sempre o que motiva as pessoas a fazerem as coisas. É poder, é amor, é reconhecimento, né? Então, não é o maniqueísmo. Ali não tem um Deus julgando, né? Ali é. Tanto que todo mundo morre e tem uma testemunha, sempre assim, né? Assassinos por natureza, né? Que depois sobra a câmera no final, né? Ou então Canibal Holocausto, né? Que também, quem não viu, é o pior filme do mundo, né? O filme mais horroroso, o filme mais terrível do mundo, também é uma câmera, né? Fala, não, uma tragédia que morre todo mundo mesmo, não vai sobrar nem o narrador, né? Aí deixa uma câmera lá para contar, para ser o narrador, né? Então, duas coisas, eu acho que meu pai vai gostar do Shakespeare, né, por essa experiência do Milor, que eu sei que você curte o Milor, e também por essa coisa espírita, né? Então, é, é, não é o espírita religião como a nossa, né? Como nos dias de hoje, né? É o espírito fazendo parte de uma verdade a ser construída, né? A ser contada ali da história, né? E que sem ele a história não poderia ser contada, né? Então é uma coisa que eu precisava falar, assim, porque eu acho que a vida é muito curta para a gente dar conta de tudo isso, mas a gente tem que tentar, né? É muita coisa Beleza. para a gente ler. Obrigado. Então, valeu, Fê! Cadê a Fê? Eu estou aqui. Ainda estou aqui. Isso! É, então, a Paula estava falando, né, que a gente tem chance e tal, que eu falei que dessas 8 indicações vai ganhar 7. Eu concordo que a gente vai ganhar, a gente tem muita chance. Só que assim, e é engraçado porque eu não sou uma pessoa que fica acompanhando o Oscar todo ano. Quando chega a época do Oscar, maratonei, vi todos os filmes. Não, geralmente, quando eu assisto a cerimônia, eu assisto um trecho e eu tô totalmente por fora do que está acontecendo. Eu sou uma pessoa muito off de Oscar no geral. Mas o Brasil está me obrigando a assistir Oscar e me inteirar nos últimos tempos, graças a Deus. Então, o Ainda Estou Aqui, por exemplo, recebeu 3 indicações com esse filme, que é a história da Eunice Paiva, que teve um marido desaparecido na ditadura. Mas uma mulher que tem uma jornada de buscar o marido, o paradeiro do marido desaparecido, poderia ser na guerra da Ucrânia, poderia ser na guerra do Vietnã. É uma história nossa, mas também é uma história universal. Esse que a gente acabou de ver, de certa forma também. Tragédias humanas, né? A mulher que tem uma ancestralidade, tem uma sensibilidade, e é meio apedrejada por isso, e perde o filho, tal, tragédias humanas. O Agente Secreto, aí é que tá, né? Que é desconstrução um pouquinho dessa visão que a gente tem de que a Academia do Oscar vai escolher filmes por causa disso ou daquilo, que é uma visão meio antiga minha, né? Minha, da pessoa que não acompanha e tô meio por fora do andamento da evolução da coisa. E aí eu falo da Academia do Oscar. O Agente Secreto recebeu 4 indicações com o filme, e o filme começa
também contexto de ditadura, um cara que tem uma identidade secreta, poderia também ser um contexto de guerra, a gente sabe. Mas o Kleber Mendonça Filho, na narrativa em si, ele não faz questão nenhuma de esconder o caldo brasileiro e o caldo nordestino. Então começa com. Eu lembro que a minha mãe estava procurando coisas sobre o filme, aí a minha mãe foi ver, né? Ela não entendeu muito quando começou. Apareceu uma foto da Bethânia e do Caetano, uma foto do Chacrinha, uma foto da Zezé Mota em preto e branco. Ela, mas o que é que está acontecendo? Eu falei, é o filme, mãe. Ah, mas isso é o filme? É, já é o filme, começando. Então, assim, Kleber Mendonça Filho não tem nenhum problema em falar, sou nordestino, sou brasileiro, vou botar todo esse caldo aqui, vocês que se virem para entender. E ainda assim, essa academia do Oscar deu 4 indicações. Então, realmente, a gente pode se surpreender. Por mais que esse que a gente viu hoje seja mais, na minha visão, dentro dos padrões, assim, estadunidenses, academia clássica, e eles têm muita chance de escolher isso, eu acho que o Agente Secreto corre por fora com muita força, assim, porque realmente é muita coragem do Kleber Mendonça Filho fazer como ele fez. Ele poderia ter feito uma narrativa mais quadradinha, mais quadradinha não, mais fechada numa coisa de ser local e universal, como o Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui é isso. Né? O Walter Salles, eu amo o Walter Salles e eu acho o Ainda Estou Aqui o melhor filme dele. Para mim, conseguiu superar o Central do Brasil. Mas ele não arrisca muito, né? É meio por aí, ele não arrisca muito. O Kleber Mendonça Filho não quer nem saber, né? Ele é pernambucano, o Wagner Moura é baiano, os atores são paraibanos, são pernambucanos, tem ator do Rio Grande do Norte, Potiguar, né? E é tudo isso mesmo pro Oscar, ele não tá nem aí. Inclusive, eu preciso sair, eu queria encerrar minha fala com uma dica. Não sei quem viu na Netflix, que aí já é outra linha, é do Kleber Mendonça Filho, mas é um documentário. Retratos Fantasmas. Quem ainda Isso. não, quem ainda não viu, assista, Uhum. porque vocês vão. É um complemento para entender a relação profunda que o Kleber Mendonça Filho tem com a cidade de Recife. Quando você vê, você entende a relação que ele tem com a cidade, que é uma relação intensa, profunda, de um amor profundo, mas sem nenhum romantismo. Ele mostra a cidade como ela é, né? E é doloroso olhar Recife hoje, assim, pela via dele, pelo amor e pela intensidade que ele tem, a relação intensa que ele tem com a cidade. E aí, quando você vê e depois você volta pra gente secreto e fala assim, cara, muita coisa faz mais sentido dele não ter medo de fazer como ele fez. Ele poderia ter sido mais, né, polido, mas ele meteu logo o pé na porta e 4 indicações é um indicativo de que eles estão abertos para isso também. É Falei pra verdade. caramba. O ano passado a gente assistiu antes do Oscar, a gente assistiu lá no Brejal esse filme. E é claro que ele fez esse filme para, enfim, como parte de pesquisa para o filme que ele estava filmando, né? Que era o Agente Secreto, né? Então tem toda ali É. a história do. E é isso que é legal, porque são coisas que aconteceram. Sem muito planejamento, mas, por exemplo, aquele quiprocó que aconteceram da jornalista entregar o prêmio para o Kleber ali no hall de entrada, sem chamar ele no palco, né? E aí depois viram que os brasileiros caíram matando, xingando, e aí eles convidaram o Kleber e o Wagner para entregarem o prêmio mais importante no festival, né? Não era o Golden Globe, eu não sei qual que era um Bambambam, um festival Bambambam. E aí o Wagner vai e fala: prêmio de melhor filme, mas no Brasil seria filme estrangeiro. Ou seja, por que que ele faz isso? E ele brinca com isso aqui no Brasil, que eu amo. Aí eu tava com a Celina, a gente tava lá inscrevendo um edital, um festival no edital, e aí tinha uns amigos argentinos trazendo esse festival da Argentina para cá. E aí eu falei, não, mas o edital eles querem uma regionalização dentro do estado, eles não querem uma internacionalização. Aí a gente começou a conversar. Eles falaram, não, mas regional, né? Como o Nordeste, não, regional é o Rio de Janeiro, gente. Ninguém fala que é em vocês.
Esse jeito que vocês falam, dormiu e não sei o quê, e não é dormiu, é 2026, não 2026. Isso é um horror. O Brasil inteiro não fala assim, só vocês. Isso aqui é muito regional. Regional é o Rio de Janeiro, não o Nordeste. E é isso que o Kleber fica brigando. Regional de cu é rola, né? Desculpa, ele falou exatamente isso. Mas ele xingou isso, porque ó, o centro do mundo é onde a gente está, sempre. A nossa vida, a gente só vive a nossa vida. Cada um vive só a sua vida. Então, se alguém te perguntar onde é o centro do mundo, você fala, o centro do mundo é exatamente aqui, né? Porque é aqui que eu tô. Né? Então, não é assim, eu sou um egocêntrico, sou um não sei o quê, eu acho que, né, tipo, a Terra é o centro do universo, como diria né, o Milor Fernandes para explicar uma piadinha dentro de Shakespeare, mas não é isso, é você ter noção da sua identidade, quem você é. Você está falando da sua história para o mundo. Então, mundo, desculpa, aqui é o centro do universo, né? Regional, vocês é que são regional. Para mim, isso aqui é muito natural, muito normal. Meu normal, meu natural é isso aqui, ó, que eu conheço. Vocês é que sejam bem-vindos a entrar no meu mundo. É lindo isso, Hum. né? É o lugar de fala, literalmente. Liliane, E assim, opa! eu só queria falar uma coisa, não sei se é viagem minha, talvez, Fernanda, talvez. Vocês não sentiram os respingos de Bacurau no Agente Secreto, não? A Fernanda falou Sim, que ele aquela fez um caldo, transição. não Aquela é? transição é Star E Wars. Bacurau E aí ele vai e é um faz isso também. caldeirão, gente, maravilhoso, ousadíssimo, né? Eu falei, cara, respingou Bacurau aí agora. Gostei muito também. Tô curiosa para saber o que vocês vão assistir no Brajal semana que vem, vocês já sabem? Era pra ser um agente secreto, né? Paula, eu tô fazendo spoiler aqui, mas entrou na Netflix, né? A gente vai assistir, como o pessoal vai chegando atrasado e vai estar no telão e o som lá fora vai estar alto, então quem não viu consegue ver, quem já viu só pega de relance, né? A E a gente Paula, cogitou. Ah, desculpa, Nelson. A gente cogitou mudar o filme. Hoje eu falei com o Gustavo, mas eu achei até interessante a gente manter e a gente poder ver mais cenas, que a gente quer achar mais coisas. tem no Agente Secreto, né, tem um momento que a câmera percorre um bar e com uma certa demora, e fixando em mesa e cadeira. Todas elas estavam fixadas pitu, 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 pitu. Falei, nossa, de onde que é isso Exatamente! aqui? De onde que é isso mesmo? Esse pitu chegou até aqui, né? Chegou até São Paulo, chegou a Minas, tudo. Então é uma marca terrível de pinga, né? É, Eu a guardei. pior do mundo, né? Pitombeira, né? O Aquila tem uma camiseta que a filha dele deu para ele na década de 90, que ela foi pro Olha, Recife. Aí agora a Eu camiseta tô do de Aquila tá pitambeira super na aqui. moda. pitu. Ah, é essa camiseta mesmo, só que a dele é o contrário, é preta e amarela. Ai, meu Deus. Que legal, é essa mesmo. Alô? Ah, então tá bom, pessoal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu queria ficar aqui falando eternamente. Gente, vou precisar sair, obrigada. Marta, um beijão. Hoje eu falei de você na reunião da família lá para falar das coisinhas que eu não descolei da parede ainda, os lambi-lambi. Eu tava explicando lá, você e o JR, os personagens. Aí meus irmãos assistiram o Visage Village. Ele, oh, que legal, que legal. Né, meus irmãos reconheceram. Na E é semana que menino. vem vocês vão transmitir o Oscar, é isso, Lilian? Então, eu não sei se eu consigo mesmo, por causa da internet lá, né? Mas que a gente vai Ah, se reunir às 7 horas da noite, a gente vai. Nem que seja só para a gente trocar conversinha, se falar, a gente, né? E eu posso até deixar o computador rolando, assim, né, no Oscar junto e a gente ficar escrevendo, mas lá vai estar uma coisa mais. Enfim, você vai é pro difícil, Brejão. né? Quem está online não vai conseguir ser ouvido por quem está presencial, né? Aí esse que é o. Por isso que domingo é só online, para ser exclusivo, assim, Uhum. porque quando tem o presencial, o pessoal não presta atenção, não adianta. E aí, para mim.
tem que ter, enfim, eu quero ouvir todo mundo, né? Então, vamos deixar só online. Mas na hora da festa a gente vai lá e faz uma. Eu lembro quando era Skype, a minha filha morava no Brasil, aí eu tava nos Estados Unidos, eu fazia festinha, aí eu ficava andando com um computador pequenininho que eu tinha, assim, eu ficava andando com ela assim na barriga, como se ela fosse meu neném, assim, né? E aí ela ficava na festa, mas ela tava brincando, ela não estava nem com a tela aberta para ver a festa. Mas todo mundo, ai, quem é essa criança? Eu, a minha filha. Aí às vezes eu deixava ela lá na cozinha, assim, só que ela não estava olhando para a festa, ela estava com a outra tela, assim, mas as pessoas estavam vendo ela. Aí vinha, eu falava com ela, e aí ela abria a tela, oh, eu sou filha da Lília, né? E falava em inglês, assim. E a mãe deixou eu aí, porque ela quer que eu fique na festa também. E aí a minha filha ficava na festa desse jeito, né? Mas aí era Skype, era só ela, né? Aí as pessoas iam interagir com ela. Agora, eu não tenho como deixar vocês ali de castigo, né? Pro povo da festa interagir com vocês. Né? Com É, quem tá longe, né? Porque quem tá aqui, eu espero que vá também na festa, né? Vai sair a Wanda aqui, mas quem tiver afastado, o secretário, Vale das Videiras, né? A gente tentar fazer um bonde, a Bárbara aí, enfim, fazer um bonde para vocês irem lá também para o Brejal. Né? Eu falando isso como se eu fosse ótima de geografia, né? Eu nem sei qual a distância, enfim, né? Eu só sei que todo mundo é afastado nos lugares mais lindos, né? Enfim, beleza? beleza. Então, Então tá bom. Gente, brigadão, muito emocionante. Beijo, vou gravar, vou postar o debate depois, para quem não pôde estar aqui com a gente também. Um tchau. beijão. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Boa Boa noite para semana. todos. Boa Beijo, semana. gente. Boa Boa noite a semana. Boa todos. noite. Boa Valeu. noite. Tchau, até semana que vem. Valeu. Tchau, Até. tchau.